seja bem-vindo ao podcast Sonhar e Realizar. Esse podcast foi feito para você, imigrante, que veio para cá, para os Estados Unidos, com um sonho e talvez esteja vivendo um pesadelo. Ou para você que foi para qualquer outro país, saiu da sua terra em prol de um sonho, cuidar da sua família, ter melhor qualidade de vida e às vezes a situação ficou bem diferente. Para você que continua no Brasil, também pode continuar aqui com a gente, porque ter histórias maravilhosas. O convidado de hoje é top. Tem uma história incrível que vai te inspirar, vai te ensinar, vai contribuir muito para sua vida. Então fica ligado que hoje abre seu coração, prepara o coração. Porque hoje eu tô com o Daniel Andrade, tá aqui há 4 anos, músico, ele é top, mas eu vou deixar ele se apresentar, porque eu tô impactada ainda com tudo que eu já conversei com ele. E você precisa ficar aqui até o final, porque sabe que o melhor sempre fica pro final. Vamos lá? Então, Daniel, conta pra gente. Muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui. Conta um pouquinho, quem é o Daniel Andrade? Olá, Angélica, tudo bem? Na verdade, a Angélica me pegou assim, do nada, eu tava voltando de uma viagem agora do Texas. Quando tem que ser, né? Me mandou uma mensagem para estar participando aqui. A gente estuda junto, né? É verdade. Nunca conseguiu falar na sala de aula? Não fala na sala de aula e agora vamos falar por podcast. Ai, não deu nem para tomar um café. Mas, cara, eu sou só um improvável mesmo. Eu sou, como você disse aí, músico, carrego um sonho, carrego uma promessa e acho que o meu papel nessa terra é encorajar as pessoas. Uau. A dizer para as pessoas, não desiste do sonho, não. Quando eu acredito que Deus coloca algo sobre o nosso coração, antes de ser um sonho seu, é um sonho de Deus. É verdade. Não é verdade? Com certeza. E eu entendo algo que eu carrego para mim. Existem milhares de pessoas melhores do que eu e com você, sabia? Milhares de pessoas. Mas o que mantém a minha promessa segura é obediência e perseverança. Olha aí, já começou, ó, já tem uma chave aqui maravilhosa. Obediência e perseverança. Fala um pouquinho mais sobre isso. Uma pessoa obediente, uma pessoa perseverante, não tem doença que derrube essa pessoa. Não tem dificuldades que derrube essa pessoa. Não tem limitações. Hoje a gente vive nos Estados Unidos, né? Não tem limitações que possam parar aquele que é determinado. Eu conheço 2 tipos de pessoas, Angélica, ao longo da caminhada. Os determinados e os empolgados. Gente empolgada começa bem, mas termina mal. E conforme eu aprendi, é como se termina que se conta, na verdade. É verdade. Não é verdade? É verdade. E tem pessoas que começam bem com um sonho, com um projeto, podcast, ou se não, eu vou fazer alguma coisa, eu sonho com algo, mas ao longo da caminhada vem os percalços da vida. Ao longo da caminhada vem as dificuldades. Só que aí é que prova quem é determinado e quem é empolgado. Porque o determinado, ele vai na pancadaria, mas ele vai pra cima. Não interessa como. Eu vim falar com esse tipo de pessoas hoje, que vai pra cima independente da dificuldade. É isso aí. Eu já quero declarar sobre a tua vida, Angélica, e sobre quem tá assistindo esse podcast. Você não vai desistir do sonho. Você não vai desistir da promessa. Você não vai desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque muito antes desse sonho estar sobre o teu coração, está sobre o coração de um Deus Todo-Poderoso. Não desista. Não tem como, né? Muitas vezes a gente não entende. Como nós estávamos conversando ali, o de repente de Deus demora muito tempo. No nosso tempo. Porque ele é perfeito. E às vezes as pessoas falam, se Deus quiser, se Deus quiser. Deus sempre quer. É coisa boa pra sua vida? Ele sempre quer. Sim. E eu já percebi muito, às vezes até por conta de religião, a gente não vai falar de religião, mas cada um tem sua crença. Sim. Crença é aquilo que eu acredito, independente se é espiritual, se é emocional, seja lá o que for. Mas muita gente fica sentada esperando acontecer. Deus não vai vir em pessoas te trazer, não. Agora, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa uma série de fatores para que você possa se mexer. Sim. Mas a ação é sua, não é dele. A pessoa sempre vai, Deus já quer, Deus é perfeito. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa e vive uma vida miserável, sofrendo. Eu não acredito que é isso que Deus quer para a pessoa. Eu não posso acreditar nisso. Tem gente que está no Brasil e fala assim, o dia que eu for para os Estados Unidos, minha vida vai ficar boa. Porque o problema é o Brasil. Porque aqui, política, segura... Realmente, o Brasil tem vários desafios. Mas chega nos Estados Unidos, passa um tempo que ela começa a falar...
problema é os Estados Unidos, porque eu sou imigrante, Sim. porque eu tenho preconceito. Ela vai para Portugal, não interessa o país que ela for. É o que eu sempre falo, a pessoa pode cortar o cabelo, pode mudar de roupa, pode mudar de país, pode mudar do que ela quiser, mas ela carrega ela o tempo todo. Todos os dias, por todos os lugares que ela for. Então, eu não posso terceirizar. Se Deus quiser, é uma coisa boa para sua vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele vai querer. Mas será que a pessoa está agindo? Então, você já começou dando várias, né? Ó, obediência, determinação. Mas eu, conversando com você, vi que na sua história tem muita superação. Opa! Então, eu queria que você falasse rapidinho pra gente, pra compartilhar. A gente vai focar aqui nos Estados Unidos, mas o que te fez vir pra cá? Você nasceu no Brasil, eu imagino. Yes. Morou muito tempo lá. Se você tá 4 aqui, morou uma boa parte, a maior parte da sua vida lá. Yeah. Qual foi o start? O que falou assim, deu pra mim e vou pros Estados Unidos? Bom, vamos lá. Eu quero falar da minha origem primeiro, né? Eu estou nos Estados Unidos e eu rodo muitos lugares. Muitas pessoas, pela misericórdia, me conhecem. Mas a minha origem é Itaquera, São Paulo. Eu saí da quebrada, né? Ah, você é de Itaquera. Eu sou da quebrada. Não sabia. Eu sou da favela. Não que seja algo que eu me orgulhe disso, entendeu? Mas onde Deus me coloca, eu nunca se esqueço de onde eu saí. Das minhas origens. Eu entendo algo para a vida, ô Angélica, e isso é para alguém anotar, que é importante. Tem lugares, Angélica, que é o seu dom que te coloca. Tem lugares que é a sua influência que te coloca. Tem lugares que é os seus contatinhos que você tem que te coloca. Mas tem certos lugares que é só a graça e a misericórdia que te coloca. É verdade. Pegou essa? Olha isso. Dom é maravilhoso, estudar é perfeito, fazer network é fundamental. Tudo isso que ele falou é top e você precisa fazer, mas nada supera a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Abre portas que você talvez... Nunca, hoje você senta em mesas que eu sei que eu acho que nem dos seus melhores sonhos lá atrás você iria alcançar. Eu recebo mensagem, Dani, você tem noção da mesa que você está sentado? E quando você entende que não é você, mas é a graça e a misericórdia, quando chegam os elogios... Quando as pessoas batem palma dentro de você, na sua consciência, você sabe, foi a graça, foi a misericórdia que me colocou aqui. Outro ponto muito importante que ele acabou de falar, não sei se você pegou, eu sei as minhas origens, ou seja, eu sei de onde eu vim e eu valorizo cada conquista, sabendo que ele tem um mérito, sim, porque ele tem um dom, mas você podia escolher não tocar. E Deus respeita, ele te deu, tem várias pessoas que têm dons e escolhem falar não. Sim. Tem várias pessoas que têm chamado e falam não. Você falou o seu sim, então esse é o primeiro, já obedeceu. Sim. E com certeza você se empenha, treina, estuda, faz o que for necessário dentro da sua jornada como músico. Mas ter a consciência de quem eu sou e que mesa que eu estou e quem está me colocando ali, dá um significado, um sentido infinitamente maior. Sim. Até porque você não só toca. Você tem um porquê você toca, você tem um propósito. Opa! Né? Na verdade, você toca o instrumento que eu mais amo, que é sax. Eu sou apaixonada por sax. Tô aprendendo, vou chegar. Mas então conta, você veio da quebrada, Sim. nasceu em Itaquera. Então, por que eu iniciei falando que eu vim da quebrada? Porque aparentemente parece que o cara tem um carinho pelo lugar que ele saiu. Não. O lugar que eu saí, a origem que eu saí, eu tinha tudo para ser talvez uma pessoa para baixo. Só que ao longo da caminhada eu entendi que eu não sou uma vítima da minha história, eu sou o protagonista dela. Top! Essa é outra. Quem me conhece já sabe o que eu falo sobre autorresponsabilidade, sobre vitimização. É incongruente. A pessoa quer ter sucesso, quer crescer, quer vencer e tem comportamento de vítima. Sim. Vítimas não vencem, vítimas só são coitados. E a postura, a narrativa que ele fala, eu vim de lá, mas eu não sou vítima por isso. Eu vim de lá, mas eu sou protagonista da minha história. Ou seja, eu posso escrever uma nova história. Exatamente. O meu passado, a história que eu tive até ontem, não me define. Sim. Eu tenho que tirar o aprendizado do meu passado, seja ele bom ou ruim, e construir todos os dias a história que eu quero viver. Então, top. Você não é vítima, você é o protagonista da sua história. Anotando aí. E eu já quero declarar para quem está assistindo aqui. Você pode até ter um sentimento por essa casa de aluguel, mas ainda esse ano,
Deus vai te dar uma casa própria. Ó, toma posse quem quer. Você pode até ter um sentimento por esse carro velho, mas o carro velho vai dar lugar pro carro novo. Ó, já vai pegando Você aí. pode até ter um sentimento por essa enfermidade que há anos você toma remédio. Só que eu acredito que ainda esse ano você vai dar lugar a um testemunho de cura e de vitória. Coisa boa. A gente acredita no que quer. Uns acreditam na dor, no sofrimento. Mas tem pessoas que têm sentimento por isso. Não, mas você tem toda a razão. E tudo que eu foco, expande. Opa! Então, eu adorei que você pode até ter um sentimento por esse carro velho, mas ele vai dar lugar pro carro novo. Você que escolhe. Tem gente que fala, não, meu carrinho velho. Sim, né? sim. Mas a pessoa que escolhe. Sim. Se ela quiser, ela vai continuar com esse carro velho a vida inteira. Mas ela também pode pegar essa mesma energia e ir atrás de um carro novo. Mas eu tô ligado da pergunta que você fez anteriormente, sobre como eu vim parar aqui. E aí eu falo sobre o sentimento. Eu poderia até ter um sentimento pelas opiniões do passado, lá da quebrada, quando diziam assim, Daniel, você tem a língua presa e não dá nem para entender o que você fala. O instrumento que você toca, você não sabe nenhuma nota musical e nenhum acorde musical. Você com certeza vai tocar e vai ficar sempre por aqui. Mas eu não abracei e não tive um sentimento por esta opinião. Eu tinha dentro de mim, Deus vai me levar pelas nações. Uau. E eu tenho um sonho e não vou desistir dele. Sabe qual é o problema, Angélica? É quando Deus nos dá ideias maravilhosas, sonhos maravilhosos, e a gente quer que as pessoas elas fiquem entusiasmadas sobre algo que Deus disse pra nós, cara. Olha aí outra visão. Se Deus falou com você, foi com você, não foi com outra pessoa. Então é com você que o negócio vai acontecer e você que precisa ir atrás. Você falou uma coisa muito importante, às vezes, pela opinião do outro, quantos sonhos foram abortados? Quantos sonhos tem no cemitério? Porque a pessoa ficou ouvindo a voz do outro. Outra coisa que eu vou pegar o seu gancho. Já que é para ouvir uma voz, vamos ouvir de Deus, né? Opa! Já que é para gastar uma energia, vamos gastar fazendo dar certo. Já que é para construir alguma coisa, vamos fazer algo que edifica. Eu já tô com vontade de correr aqui, eu tô me segurando, viu? Porque lá no cemitério tem músicas que não foram cantadas, tem discursos que não foram falados, ideias que não saíram do papel. E eu decidi pegar o meu dom e não me enterrar com ele, mas levar ele para as nações. Para levar esperança para as pessoas, para levar amor para as pessoas, uma mensagem de fé para as pessoas. Só o que eu não sabia, pega essa aí, você que está comigo nesse podcast. Não rejeite os lugares que Deus te coloca provisoriamente. A conexão para o teu destino pode estar em lugares improváveis. Outra muito forte, porque do dia que Deus te chamou para o dia dele realizar o sonho ou a promessa, existe um processo. Opa. O grande desafio é que a maioria das pessoas quer pular etapas, né? É step by step, é o passo a passo. Até para que você tenha condições de suportar tudo aquilo que Deus tem para você. Então, muitas vezes, outro dia eu estava falando com uma pessoa aqui que tudo deu errado. E ele foi demitido e falou, mas eu dei o meu melhor. E foi graças àquela demissão que hoje ele tem uma empresa. Então, muitas vezes a gente não entende que... É como você falou, Deus me colocou num lugar e eu não posso desprezar, porque foi graças a ali que as coisas aconteceram, as conexões. Mas, primeiro, dá para ver a fé, né? De forma real. Fé crê no que não se vê. Yes. E você pode usar o nome que você quiser, física quântica, que é a mesma coisa de fé. A gente pode falar na linguagem que você quiser. Posso falar de ciência, posso falar de física quântica, posso falar de Bíblia. Você usa o nome que você quiser. Fato é que funciona. Porque todos nós temos uma energia que vibra e você está vibrando naquela energia que vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. Não tem outra alternativa, a não ser o quê? Acontecer. Muita gente vem para cá, ninguém vem para os Estados Unidos, larga a família para vir sofrer. Todo mundo veio na expectativa de dar certo. Aí eu te pergunto, onde é que está essa energia que você tinha no começo? Onde é que está a fé? Porque você veio sem saber o que você ia fazer. Ou podia até saber, alguns sabiam mais, outros menos, mas cadê a tua fé que ia dar certo? Eu amei a história do sentimento, porque o sentimento tem um poder muito grande. Sentimento vai gerar pensamento, os pensamentos vão gerar sentimentos, vão gerar comportamentos, enfim, uma coisa está interligada na outra. Então, se eu gerencio os meus sentimentos, eu canalizo ele para onde eu quero, eu vou ter infinitamente mais resultado. Porque resultado você vai ter de um jeito ou de outro.
Pensando coisa boa, você vai estar rumo à construção de coisas boas. Pensando coisa ruim, você vai estar rumo à construção de coisas ruins. Opa. Mas me conte, que eu sei que a história é linda, forte, profunda. Tava você em Itaquera, tocava. Com quantos anos você começou a tocar? Comecei a tocar com 28 anos. Porque é um instrumento atípico, não é um instrumento, não um violão que, Sim, assim, é comum na sim. rodinha. Não tô E eu falando- sou autodidata, né? Então, Também não fez curso. então a dificuldade se torna maior ainda. E aí você entende, quando você encontra um cara autodidata, aí você entende, não é sobre o cara, não. É sobre um negócio que desceu sobre a vida do cara. Que legal. Você tá Aí você entendendo? começou com 28 anos. Comecei com 28 Dedicou, anos. você tinha um dom, uma predisposição, um talento, a pessoa Sim. também usa o nome que ela quiser, Sim. mas você fez sua parte. Eu quero falar também nesse momento, antes de eu entrar no dom que eu carrego, algo que eu vivi na minha juventude, porque não sei como que usam aí na sua localização, mas em São Paulo diz despirocou a cabeça, né? Então, na minha juventude, eu decidi viver um pouco da bagunça, né? A vida de balada, de mulherada, de chegar de madrugada bêbado em casa, entrei na bebida, entrei nas drogas, tá? Uau. E o resultado de tudo isso aí, eu entendo que quando Deus te criou, ele já planejou algo para você. Por mais que você queira correr, Deus já providenciou. Você vai viver aquilo que Deus tem para você. Só que, infelizmente, o meu mundo da droga, bebida e prostituição resultou num derrame que eu tive. E fiquei paralisado na cama aos 26 anos, que paralisou metade do meu corpo. Tá entendeu? Aos Tá entendendo? 26 Aos anos. 26 anos, as pessoas falam, só tem derrame mais velho. Não tem, não. Eu me preocupei com tantas coisas dessa vida que paralisou meu corpo, tá? E eu Uau, fiquei Daniel. paralisado e o médico disse que os meus movimentos só voltariam só na base de fisioterapia por um milagre. Uau, né? porque aos 20, realmente 26 é muito anos um ativo. derrame Você deve ter bagunçado bastante esse corpo Não, eu aí, né? baguncei muito ele, eu estraguei muito, entendeu? Então, quando eu recebo este milagre na minha vida de voltar a me movimentar, quem não me tem lá no Instagram, me adiciona lá, Daniel Andrade, que você vai ver que eu sou um pouquinho louco tocando meu saxofone. Você vai ver eu rodando, eu pulando, mas eu preciso explicar algo que é muito importante. Quando eu estou fazendo todos esses movimentos, o meu corpo está dizendo para o universo: outrora estava paralisado, mas agora olha como ele está se movimentando. Meu Deus. É pela graça forte. e a misericórdia É de Deus. forte. Você que está assistindo aí, é a graça. É forte. É a misericórdia que, numa pandemia que passou, milhares de pessoas morreram e você tá vivo assistindo esse podcast. Não é à Valorize toa, né? essa vida. Só quem pode parar o teu sonho é você É mesmo. isso mesmo. E eu percebo você é uma pessoa muito intensa. Eu sou pra cima. Eu sei que os comportamentos se repetem, Yeah. são repetitivos. Se agora mais maduro você tem essa intensidade, eu imagino, e aí você me ajuda Sim. me falar, que na sua adolescência, nessa juventude toda louca, que você falou que ficou acho que uns 12 anos nessa bagunça, Isso. você deve ter sido muito intenso Opa. também. Então, nós temos características que elas podem ser usadas pro bem ou pro mal. Não estou falando mal de maldade, mas de forma positiva, que vai nos impulsionar, ou de forma negativa. A característica, ela tá aí dentro. Você é que alimenta ela. Porque eu percebo que você tem uma intensidade que é uma característica sua. Então, hoje você é apaixonado por Jesus, tem experiências inquestionáveis, porque a pessoa ela é livre para opinar o que ela quiser, Sim. mas diante da sua história, do seu depoimento, é só a opinião dela mesmo, não Sim, faz diferença, sim. né? Porque é uma pessoa que estava aos 26 anos, paralisada. Sim. Enfim, com várias coisas que você ainda vai contar aqui que eu Sim. sei. E ver o que eu tô vendo aqui na minha frente hoje, é óbvio que você só pode ser apaixonado todos os dias Ô, por Jesus Angélica, mesmo, eu né? vivo como se hoje fosse o meu último dia da vida. Eu preciso fazer hoje e ser melhor hoje do que eu fui ontem. Outra chave poderosa. Entendeu? Porque querer todo mundo quer coisa Sim. boa. Todo mundo. Agora, o que você está disposto para ser hoje, como o Daniel falou, a ser melhor do que ontem? Você não precisa competir com a pessoa que está do seu lado. Você vai competir com o seu cônjuge, que tem muitos casais que competem um com os outros. Você vai competir com o seu irmão, com a sua irmã, não interessa o que aconteceu na sua juventude, na sua infância. Você precisa competir com você.
Você hoje precisa ser melhor do que você era ontem. Olha o que ele falou. Angélica, antigamente, quando eu era um pouquinho inteligente, eu queria mudar o mundo. Hoje que eu tô ficando um pouquinho mais sábio, eu tô deixando Deus mudar o meu coração em primeiro lugar e as minhas Uau, atitudes. parabéns. E essa é a verdadeira sabedoria, verdadeiro crescimento. Isso sim vale a pena, né, Daniel? Olha quanta coisa. A gente acabou de começar. Você tá anotando tanto de coisa? Outra coisa, já compartilha com seus amigos que merecem. Compartilha com o inimigo também, pra ver se vira amigo, pra ver se melhora. Quanto mais pessoas felizes do seu lado, melhor. Porque gente feliz não enche a paciência. Gente feliz só prospera. E você precisa estar cercado de pessoas do bem. Então, você não pode guardar esse conteúdo maravilhoso só pra você. Compartilha. Vamos lá, conta pra mim. Você, aos 26 anos... Tive esse derrame. Bagunçou, Opa. teve esse derrame, um desafio gigante, um jovem, né? O derrame acho que é um desafio para qualquer ser humano, mas um jovem, nunca você imaginou que isso poderia acontecer. Era algo que eu poderia também ter sentimento, mas dentro do Se meu vitimizado. consciente, eu sabia, não sou vítima. As circunstâncias podem estar acontecendo para te vitimizar. Essa traição que você passou, esse problema sentimental, esse problema familiar, esse problema financeiro que você está passando, esse problema imigratório que você está passando, esse problema de saúde que está passando. Só que acima de toda essa dificuldade, você tem uma promessa e existe um sonho sobre a tua vida e você precisa viver esse sonho. E aí foi quando, minha amiga Angélica, que eu recebo essa cura sobre a minha vida. E aí eu decido que um mundo melhor começa a partir de mim. Top! Olha a outra. Seja você a mudança que você quer no outro. Que é muito fácil eu cobrar, ai, porque esse mundo, porque esse país, porque esse estado, porque esse governo, porque isso, porque a comunidade brasileira, Sim. ai, porque aqui nos Estados Unidos. Sim. Hello, seja você a mudança. Começa mudando você, Sim. começa sendo você a melhor pessoa do ambiente. Mas sabe o que eu decidi? O hospital é um lugar triste. O presídio, um lugar terrível. Um asilo, um lugar onde você vê velhinhos no fim da vida. Aí eu falei, eu vou pegar o meu sax e eu vou levar alegria nesses lugares improváveis. Uau, você começou então tocar depois desse derrame. Você não tocava antes, porque você falou Eu não com tocava, eu não 26. era um músico até os 28 anos de Aí com idade. 28 você começou a tocar. E aí você resolveu levar a fé, a esperança, amor, a sua música, aquele som maravilhoso nos lugares que ninguém quer ir, que nos lugares que as pessoas não lembram e que tantas vidas precisam. E eu quero falar com pessoas aqui que você falou de inimigos. Eu tô ligado aqui. E quem não tem inimigos? Quem não tem pessoas que pensam ao contrário de você e tentam até te abafar diante daquilo que você carrega? Eu quero te encorajar. Porque quando eu comecei a tocar o sax, por ser um autodidata, eu tenho amigos hoje que são amigos até hoje aqui. E eu agradeço eles, porque eu recebi desses amigos o seguinte comentário: você não toca nada. Não dá para tocar junto com você da forma como você toca. Por quê? Porque eu sou um cara, se você ir lá no meu Instagram, que eu toco espontaneamente. Dá para entender, né? E aí foi quando, ao receber essa crítica, para você ver, em toda a minha história, Angélica, tem vários setores da minha história que eu poderia ser vítima e ter sentimento. Mas Deus sempre me confirmando, você é protagonista. Diante desse comentário, olha que beleza. Foi diante desse comentário que eu falei, bom, se no meio dos meus amigos, para tocar no ambiente que eles tocam, sabe? O ambiente que eles tocam, eu não sou bem aceito, então eu vou para presídio tocar lá pros presidiários. Olha outra chave. Olha o que ele falou. Ele tinha um ambiente. E todo ser humano gosta de estar... nós somos seres relacionáveis, todo mundo gosta de fazer parte do ambiente. Ele não se rendeu àquele ambiente que não queria a música dele. Ele criou um outro ambiente onde ele podia ser útil, porque tem que ter um coração generoso. Eu já posso ver, sem te conhecer, né, muito,
a generosidade que exala no seu coração, porque tem que ter um coração generoso para querer tocar nesses ambientes, não é para qualquer pessoa. Para ter paciente de tocar num hospital onde tem tanta dor, num asilo, que às vezes os velhinhos, né, os idosos estão lá abandonados, ou no presídio. Você pegou 3 cenários muito desafiadores, tem que ter um coração muito generoso para ir. Só que você não se rendeu à opinião alheia, você não se rendeu ao ambiente, porque o ambiente, gente, sempre vence. Ou você se adapta ao ambiente, ou você muda de ambiente, mas ele sempre vai vencer. Ou seja, ele vai mandar em você, ou de adaptação, ou de sair dele. Ele decidiu sair daquele ambiente. Eu entendo que nós carregamos a atmosfera para mudar qualquer lugar. Aqui nessa mesa, se você sentar com uma pessoa triste e ficar dando moral para o que ela tá falando, é você Vai que contaminar. decide. Ou a tristeza dela te contamina, ou você vai para cima com a energia positiva que você tem. Então, eu quero falar com a Angélica, e quem tá assistindo aqui, tu carrega a atmosfera de esperança, solta isso para fora. É isso. Tu que carrega a atmosfera de alegria. Aonde a alegria chega, a tristeza tem que sair. ó. É isso. E eu cheguei dentro de hospital, sendo que, primeiro ponto, doenças. Eu poderia pegar doenças. É o primeiro ponto. Angélica, é gente morrendo todo dia. É verdade. No hospital, todas as enfermidades estão lá, câncer e outras. Eu não acredito que você ia pensando, ai, será que eu vou ficar doente? Não, Passava na sua cabeça? Eu já sabia que aquilo que eu carregava ia me proteger de todo o mal. Tá vendo a crença da pessoa? Crença é aquilo que eu acredito, lembra? Ele já tinha uma crença. Nada vai me pegar aqui, não. Nada. Ele não se permitia. Ele podia falar, ai, eu vou tocar. E se pegar alguma coisa? Ô, Angélica, se acontecer isso? Todo hospital eu tomo chamada de atenção. Por quê? Por quê? Porque eu não consigo tocar e olhar só para a pessoa. Eu quero tocar nela e dizer: o câncer vai cair por terra, enfermidade, depressão cai por terra. Eu vou para cima, Angélica, porque eu tenho autoridade para falar naquilo que eu venci. Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Então, quem me curou, do que curou, eu pensei, cara, quando eu saí dessa cama, ninguém segura eu mais. É isso, é isso, cara. E eu ia pro hospital. E, Angélica, melhor do que eu falar, porque quando você fala certas coisas, você não sabe se é verdade ou não. Então eu tenho uma pastinha no meu Instagram que tem um álbum Projeto Vida. E tem uma coisa mais linda do que você ver lá na pastinha do Projeto Vida, depoimentos lá de 2017, e a pessoa tá falando assim: eu tinha câncer até esta situação acontecer. Uau. Quando entrou um rapaz com um jaleco branco e um chapéu e um sax, e ele disse assim: aonde é morte, seja vida agora. E eu recebi a minha cura, e eu tô escrevendo aqui para deixar isso marcado. Uau, ei, melhor do que eu falar é o perfil das pessoas escrevendo cura de depressão, cura de ansiedade, cura de câncer. Você teve essa experiência também, porque eu já tive. E é o que eu falo. Eu estudei muita coisa sobre comportamento humano. Sim. Aliás, inclusive por conta disso. Eu estudo comportamento há muitos anos. Mas depois que eu fiquei doente, depois que eu conheci um lado extremamente amargo da vida, eu fui estudar outras coisas de comportamento. E muita gente fala sobre depressão, sobre pânico, ou sobre burnout, sobre qualquer coisa do tipo, que leu. Agora, uma coisa é você falar do que você viveu e superou. Muitas vezes nos treinamentos, nos eventos, eu bato um olho em alguém e falo... Tá pra ter uma crise de ansiedade ali. Mas não é, é porque você... Não, eu já conheço o jeito, o cheiro, a maneira, a forma, porque eu vivi isso. E a gente conversando, você também compartilhou. E me conta um pouco disso, dessa energia toda, essa experiência tão forte. E como assim você cai em depressão? Porque as pessoas têm essa mania, né? Nossa, depressão é falta de Deus. Opa! Nossa, depressão... E no meio cristão, eu não sei se você viveu isso. Eu vivi isso. Eu sempre falava assim, falta de coisa pra fazer, minha vida é tão vai corrida. Trabalhar, né? Você acha que eu vou ter tempo pra ter depressão? Arrogância, né? Muita arrogância, inclusive. Eu não tenho tempo pra ter depressão, não. Minha vida é lotada de coisa. Eu tenho empresa pra gerenciar, eu trabalhei com muitas coisas, área comercial, pressão. Sim. Filho adolescente, tá doido, que eu vou ter, não tenho tempo pra isso, não. Sim. Até que a arrogância precede a queda. Opa! E eu caí em uma, e eu demorei muito para reconhecer. Só que eu tremia 24 horas por dia, eu tive que ser afastada pelo médico, enfim. E muitas pessoas falam assim, ora por ele tá com problema no rim, todo mundo vai orar. Nossa, fulano teve um problema no coração, vamos orar por fulano.
ora por ele, fulano tá com depressão. Ah, tá com depressão? Tem um tom diferente Tem um tom no meio diferente, cristão. né? Sim. Como se a pessoa tivesse menos fé, falta de Deus. E eu vou te falar que a época que eu tive depressão e que eu fiquei afastada, foi uma época que eu orava muito. Eu falava, não é possível que esse é o plano final. O Senhor me fez por cabeça, não me fez por cauda. Eu tô me arrastando, alguma coisa tá errada. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, porque você com essa intensidade toda... Já tinha vivido milagres, já tinha acontecido várias coisas e você venceu uma depressão. Como é que foi pra você essa história da depressão? Bom, a depressão, o gatilho chegou na minha vida, o famoso gatilho, né? Que só quem passou por depressão e ansiedade sabe. O primeiro ponto que eu vejo em mim hoje, eu era uma pessoa que retia muitas emoções, né? Eu não falava muito, eu não era assim como eu sou hoje. E eu entendi que isso é libertador pra mim ser quem eu sou hoje. Olha a outra, que desculpa te interromper, mas ele dá tantas chaves poderosas. Se você anotar uma e aplicar, você já pode mudar a sua vida em muita coisa, ou pelo menos em alguma área da sua vida. Na época que eu estava doente, eu ficava o tempo todo no YouTube procurando pregação, ministração, ou palavras de ensinamentos para que eu saísse daquele cenário. Eu buscava ajuda, eu não estava assim, ai, tô depressiva, tô doente. Eu não queria estar naquele cenário. Eu estava péssima, eu falava, eu tenho que sair disso aqui. E eu buscava, e às vezes era uma palavra. Porque só aprende quem é aberto. Então, às vezes, era uma palavra, um vídeo, uma ministração. Alguém falava alguma coisa, me dava um impulso para dar o próximo passo. E o próximo passo, ele já deu várias e vai dar outras. Então, fica com o coração aberto, presta atenção. Por isso que eu acabo interrompendo para ele... Olha isso. Olha que forte que você falou. Repete. Quando eu tinha as emoções presas, né? E eu sentia isso. E depois que Deus me curou, eu decidi ser eu mesmo. Livre. Livre. Do jeito que eu sou. Quando eu imito alguém, eu limito o poder de um Deus que tem algo diferente para fazer através da minha vida. Olha, eu sou isso aqui. Maravilhoso. É lógico que eu vou amar e respeitar as pessoas sempre, mas eu não tenho que ser outra pessoa. Se fosse para você ser outra pessoa, Deus não tinha feito você assim. Ele tinha te feito do outro jeito, porque Deus não erra na construção. Ele vai fazer você errado? Você nasceu do jeito e as características que você precisa para cumprir a sua missão, o seu propósito. Então, Daniel, com essa energia toda, uma pessoa intensa, querendo guardar as emoções, não falava, retinha, se escondia, talvez até de você mesmo, porque você se fechava. Só que eu não guardava as emoções porque eu nasci assim. Foi porque aconteceram coisas ao longo da minha vida. E eu quero declarar sobre você que está assistindo hoje. No que depender de mim e do que está acontecendo aqui, hoje vai ser o dia que você vai pegar o discurso de derrota e você vai rasgar. E vai assumir um discurso de vitória a partir de hoje. Porque eu tinha as emoções amarradas por conta de coisas da infância. Vamos colocar algumas só detalhadamente. Faz de conta. O meu pai quebrou o nariz da minha mãe na minha frente no soco. E quebrou o braço da minha mãe também no chute. Tá? Nós vivemos em cárcere privado 11 anos sendo ameaçado que se abríssemos a boca na rua, ele matava eu e a minha mãe. Minha mãe e eu só saía para ir para a escola e para ir para o supermercado ou para ir para o hospital. Uau. 11 anos vivendo esse cárcere privado. Imagina as marcas que essa criança Eu já apanhei num restaurante por conta de usar a faca de uma maneira diferente, entendeu? Tomar um tapão no meio do restaurante porque o negócio, o regime era complicado. Só que aí parece assim, nossa, o cara tá contando a história de vida, deixa eu chegar onde é que eu quero chegar. Depois que o meu pai foi embora, constituiu outra família, eu com a minha mãe fomos morar de favor em um cômodo, entendeu? De favor, passamos uma dificuldade absurda. Deus resolve nos levantar porque a graça e a misericórdia é tudo na vida de uma pessoa, tá? E aí depois de depressão, depois de derrame, depois de tudo, Deus me dá a misericórdia de me levantar daquele derrame. E aí ele fala comigo assim, algo muito importante, Angélica. Quem não perdoa não é perdoado por mim. Olha essa forte. O perdão pode gerar doenças numa pessoa, cara. O perdão pode paralisar o destino dessa pessoa. Pode não.
o perdão certeza vai faz. paralisar. Ele vai se manifestar de alguma Vai, maneira no corpo vai, dela, na vida, no vai. resultado. E, Angélica, é Perfeito. impressionante como o Perfeito. meu discurso mudou depois que eu decidi tomar uma atitude. Eu era o coitadinho. Esse cara do vitimismo que eu tô falando não é indireta pra ninguém, não. Eu era esse Você cara. conhece bem ele, né? Sentava numa mesa, vomitava todas as emoções. Sentava numa mesa que todo mundo tava sorrindo e eu tinha uma historinha pra dizer que não Ele era o alcancei os coitado. meus objetivos porque alguém me prejudicou. Só que aí Olha eu aí. decido entender algo. Perdão não é sentimento, é decisão. Decisão. Eu vou lá, compro a minha passagem, localizo o meu pai. Eu morava em São Paulo, ele estava em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Eu vou até a cidade dele, bato na porta dele e falo: sabe quem sou eu? Daniel Andrade. O senhor é quem? Valdir Andrade. Chega aí. Por conta da infância que o senhor me ofereceu, eu fui para droga, bebida, prostituição. Por conta da infância que o senhor me ofereceu, tive derrame, depressão. Fui pro mundo, baguncei toda a minha vida. Tentei até contra a minha própria vida, só para o senhor saber. Só que eu decidi algo. Antes do senhor me escolher, Deus me escolheu. E eu decidi vir aqui para olhar nos teus olhos e dizer: o senhor tá perdoado e eu não aceito só te perdoar. De hoje, de pior inimigo, o senhor vai se transformar no meu amigo. Me dá um abraço aqui, velhão. Me dá um abraço aqui agora. E aí? Quando eu abracei o meu pai, a lágrima caiu no olho dele, a lágrima caiu no meu olho. E desculpa aí o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Eu escutei nitidamente, desculpa por falar isso, um barulho de corrente despedaçando do meu pé. E que correntes eram essas? As correntes que tentam te prender no teu passado, nesse relacionamento do passado, A dor do nessa passado. situação do passado, nessa dor do passado. E Angélica, uhul! É isso aí. De pior Livre. inimigo, meu pai virou meu amigo aquele Livre, dia. livre. Falamos todos os dias. Uau. Fui visitar ele várias outras vezes antes de sair do Uma país. decisão. Tá entendendo? Uma decisão. E a partir daquela viagem, o Daniel resolveu soltar as emoções pra fora. Uau, E Daniel, ser parabéns. quem eu sou hoje. Eu sou isso aqui mesmo. Deus me chamou pra ser assim. Porque outrora eu tava paralisado. Outrora eram tantas Agora você é dificuldades. livre. Agora eu sou livre É pra isso. viver o que Deus tem pra mim. Maravilha. E a partir dessa viagem foi que eu fui pra presídio. A partir dessa viagem foi que eu fui para o hospital. Quer saber como foi a minha primeira palestra no presídio? Vou te falar. Eu chego no presídio, lotado. E no presídio não tem reação, né? No presídio você tá falando com os caras estão olhando com cara de bravo para você. Ah, é? Opa, a atmosfera do presídio é a atmosfera mais terrível que eu já ministrei na minha vida, que eu já fui tocar. E eu tô lá falando, contando testemunho, mandando palavra de esperança pros caras, os caras sem reação. Mandando palavra de alegria, os caras sem reação. Toquei, os caras sem reação. Ô, Angélica, mas quando eu entrei na situação do testemunho do meu perdão. pai... Aquele dia eram 60 detentos no chão. Uau. Chorando, igual criança. E um deles chegou em mim, todo tatuado, cara de 2 metros de altura, assim, mais ou menos, olhou pra mim e falou pra mim assim: você tem noção do que tá acontecendo aqui, cara? Eu peguei e falei: bom, eu achei que foi bacana a palestra aí, né? E ele falou: cara, tinha uma rebelião marcada para as 19 horas, a gente ia arrebentar todo esse presídio aqui e ia fugir daqui. Por conta da sua palestra e da palavra de esperança e de encorajamento que você trouxe, eu falei com os caras ali e tá cancelada. Uau, olha isso. A rebelião tá cancelada. Olha isso, até me arrepio. Você tá vendo, Angélica, o poder daquilo que a gente carrega? A gente tem o poder, através da nossa vida, ou de fazer acontecer uma guerra, ou de finalizar essa guerra. Olha Deus me usando aqui para falar para algumas pessoas. Tá na sua mão a chave para que esse divórcio não aconteça. É verdade. Inclusive, eu quero falar uma coisa, porque o Daniel, assim, ele foi maravilhoso. Eu falo que, diante da sua história, nada
é mais sério, mais impactante, mais verdadeiro do que a verdade da sua história. É a sua história, não é a história do vizinho, é a sua. Só que eu quero perguntar para você que tá aí. Como é que você está com relação ao perdão? Será que tem alguém agora, sinceramente, que você precisa perdoar? Será que é o resultado, o sonho que você ainda não realizou? Será que ele não está parado em uma dessas barreiras que o perdão coloca na tua frente? Numa dessas correntes que o Daniel tão bem falou agora, que amarram você no seu passado e te impedem de ver tudo, absolutamente tudo que já está preparado e liberado para você? Eu quero te convidar a refletir por 30 segundos e te desafiar. Escreve o nome de uma pessoa que você precisa decidir perdoar. Não é sentir, porque sentir você não vai sentir mesmo, não. Porque muitas vezes a pessoa associa o perdão a abrir mão da razão. Então, para eu perdoar, né, no seu caso, para eu perdoar o meu pai, ele fez muitas coisas erradas, sim. Ele, como um ser humano, falhou, sim. Mas você decide perdoar. Não quer dizer que o que ele fez foi certo. Você só não vai mais sofrer. Você já sofreu uma vida inteira com aquilo. E o papel de julgar não cabe a mim, né? Sim, e ele foi vítima de outras vítimas, porque certamente também erraram com ele. Todos nós somos. Até porque a pessoa... Aquilo que você falou, você ouviu, né? Você não perdoa, também não vai ser perdoado. Então, quando eu erro, eu quero ser perdoado. Quando você erra, você quer ser perdoado porque você não teve a intenção de machucar o outro. Mas quando o outro erra, nós temos o hábito de julgar pela razão, pelo que ele fez, não pela motivação. Entende? Quando você erra, você quer ser perdoado porque você não teve a intenção de errar. Mas quando o outro erra, você julga pelo erro, não pela intenção. Sabe o que fazia eu não ir até o meu pai? Dizer pra mim mesmo, ele não mudou, como eu vou perdoá-lo? Isso não é uma questão que cabe a nós. Exatamente. Porque o perdão não é sobre ele. O perdão é para você ser livre. O perdão é para você ser livre. O perdão é para sua família poder ser feliz. O perdão é para você ser uma mãe melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. É para que você seja livre. Olha o que o Daniel falou. A partir daquele dia, eu fui livre. E desde então, eu sou quem eu nasci para ser. Eu não fico retendo minhas emoções. Porque muitas vezes, Daniel, com medo de se machucar, o que mais a pessoa faz é se machucar. Ela, por medo, para se proteger das próprias emoções, ela machuca as outras pessoas. Ela cria barreiras, ela cria muralhas, ela cria armaduras. Eu tô lembrando umas coisas aqui muito loucas, cara. Ela cria armaduras. O que ela mais faz para se proteger é machucar. Não, o que eu tô lembrando aqui, cara, é que até esse perdão, eu nunca tinha tido prazer de jogar uma bola com meu pai. Eu tive o prazer, tô até emocionado aqui. Eu nunca tive um feedback positivo do meu pai de nada. Depois desse perdão, meu pai liga pra mim e fala, eu assisti um vídeo no YouTube, olha que coisa cara, linda. E sai um negócio de dentro daqueles saques que toca a alma da gente, Daniel. E o perdão me deu essa oportunidade graças à minha decisão. O seu sim. Yeah. Porque isso é uma decisão racional, isso não é uma decisão emocional. É isso mesmo. Mas graças a essa decisão racional de perdoar, de decidir, não é sentir, mas graças a ela, você pôde viver tantas outras emoções. Atitude. Tantos momentos maravilhosos com seu pai. E que se qualquer coisa acontecer, você tá livre, tá feliz e tem também boas memórias. A sua atitude vai determinar a sua altitude. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Quer viver por baixo, não toma atitude nenhuma. O vitimista. Opa! O coitado. As Sim. pessoas até têm dó do coitado. Coitado, Sim. né? Mas ninguém quer estar do lado do coitado. O Daniel falou assim, eu vomitava na mesa minhas dores, Sim. meus problemas. Quem é que quer estar do lado de uma pessoa dessa? Você tem dó, tem pena um pouco, mas você não carrega. Então, cuidado com quem você conversa e cuidado com o que você fala. Porque de tanto repetir, você já sofreu aquela dor, aí repete toda hora a mesma dor. O cérebro ele é atemporal. Então, você ativa aquela emoção, tanto de alegria quanto de tristeza, na hora. Tocou no assunto, você falou, poxa, até me emociono, porque lembra. E foi uma emoção boa, porque, poxa, graças à sua decisão, você viveu coisas com seu pai. Uma emoção de gratidão, exatamente. Você pôde não ter... de dor, né? Mas a emoção veio ao mesmo tempo, porque o cérebro ele é atemporal. E tem pessoas que escolhem ficar naquela narrativa repetindo todo dia a dor. Você já foi vítima. Você era uma criança, você foi uma vítima. Só que essa criança cresceu. Cresceu. E hoje você escolhe não ser mais vítima, tira aqueles aprendizados. Teu pai foi top, ele te ajudou a ser o homem que você é hoje. Certamente muitas besteiras você não vai mais fazer, porque você aprendeu com seu pai que fez. Eu posso aprender com o erro do outro e com o acerto. O sucesso deixa rastro. Mas o fracasso também.
Hoje você pode ser uma pessoa melhor pelas dores que você viveu, porque você superou. Então, você que está aqui há 1 ano, 2 anos, 10 ou 20 anos, tem gente que está há 20 anos, Daniel, fazendo a mesma coisa. Ou então, que é pior, tá no Brasil, reclama, vem para os Estados Unidos. Esse grupo de pessoas. Aí vem para os Estados Unidos, faz o quê? Tá longe da família. Sim. Aqui não tem rede de apoio, não tem infraestrutura. Trabalha para mandar dinheiro para o Brasil. Então, ele não vive aqui, ele não usufrui aqui, ele não usufrui no Brasil, ele não usufrui em lugar nenhum. Na verdade, esse grupo é o maior grupo aqui que tem, vai se tornando pessoa amarga. Yes. E aí você passou, venceu tudo isso. Você falou, antes de vir para cá, tive experiências com meu pai. Eu quero saber o que falou, se você falar, eu vou para os Estados Unidos. Como é que foi? Bom, eu rodei outros países, né? Eu morei em Londres. Então você não é só a primeira mudança. Não, aqui não é o primeiro. Até porque eu acredito que você não pode desprezar os lugares improváveis que Deus te coloca. Por quê? Porque eu fui para fora do país através de um dia que eu fui tocar no asilo, que eu tocava no asilo. E hoje, com a rede social, sempre tem alguém gravando alguma coisa e compartilhando. E alguém gravou eu tocando para um senhorzinho. E esse vídeo viralizou no Brasil. O que eu não sabia é que esse vídeo ia parar na Globo, no SBT, na Record. Fizeram reportagens comigo nessas 3 emissoras, tá? E de tanto que viralizou o vídeo, um empresário me chamou na casa dele e me sentou numa mesa como essa e tira o celular e fala, é você tocando para esse senhor aqui? Eu falei, sou eu. Por quê? Porque esse senhor é o meu avô que eu abandonei há 2 anos no asilo, tá? E eu queria muito falar com você, só puxei lá, vi que o teu nome é Daniel Andrade e por causa desse vídeo eu tô indo buscar o meu avô que cuidou de mim. Meu Deus, que coisa mais linda! E eu pensei, como forma de gratidão, o que eu posso fazer para um cara como você? Então, faz o seguinte, você só tem que aceitar, ok? Você está indo com todas as despesas pagas para Barcelona, Madrid, Ibiza, Londres e Paris. Despesas todas pagas. Eu quero te patrocinar. Nossa. Porque isso que você carrega, o mundo precisa conhecer. De alguém que sai da sua casa para não ganhar um real sequer, voluntariamente, correndo o risco de pegar até doenças e só para levar esperanças para alguém. Eu quero te dizer, Daniel, quero te abençoar. E esse cara me abençoou. Uau, que top! E aí eu tiro o passaporte, tudo. E aí eu caí na primeira cidade foi Ibiza, de Ibiza fui para Barcelona, de Barcelona Madrid, depois Paris, e depois algo testificou no meu coração. Você tem uma missão e é em Londres, ok? Deus já tinha testificado, ok? E aí quando eu faço esse tour de 3 meses na Europa, eu não fiquei lá, Angélica. Eu voltei para casa. Só que quando eu voltei para casa, eu encontrei uma mulher super perigosa, que é a minha mãe. A minha mãe, minha mãe esquece, meu irmão. Eu sou fã da minha mãe e onde eu vou, eu tenho que falar dessa mãe. Essa mãe de um filho único que suportou o filho 12 anos na bagunça e sempre olhava para mim e falava assim, Dani, o escolhido não tem escolha, filho. Uau. Não tem escolha. Deus te chamou para algo e você vai viver esse algo. E aí eu encontro ela. Quando eu chego desse tour na Europa, ela aponta o dedo e quando ela aponta o dedo, franze a testa assim, e já era, meu irmão. Ela pegou e falou assim pra mim, Dani, tá preparado para escutar o que eu tenho para falar? O seu tempo no Brasil, ele acabou por enquanto, tá? Esse tour na Europa foi para você conhecer a terra, porque você vai viver fora do país. E tem um detalhe, Dani, que você não tem muito a ver de algo que eu falei com Deus. Desculpa aí. A minha mãe é top das galáxias. E ela falou, eu fiz um propósito com Deus. E qual propósito foi? Deus, ele é o meu filho único. Levanta ele desse derrame paralisado e dessa depressão e eu pego o meu único filho. E eu oferto ele às nações. Meu Pai. Para levar encorajamento e palavra de esperança pelas nações. Sábia. Seu telefone, filho, vai tocar daqui uns dias. Porque alguém vai te abençoar.
Meu telefone tocou em 1 semana e meia. Era o pastor Rondinelli de Londres. Daniel, queremos te trazer para cá. Você acabou de passar num tour por aqui e eu quero te trazer para cá. Eu quero te bancar em tudo. Porque precisa de alguém louco assim aqui nas ruas de Londres para levar encorajamento para as pessoas. E eu chego em Londres sem saber falar nada em inglês. Mas pego o meu sax, que muitas das vezes não é no tanto falar. A nossa vida é um livro aberto e estão lendo as nossas atitudes. Isso que você falou é verdade. Antes de falar. As pessoas estão vendo se é isso mesmo. Sim. E aí eu saía para as ruas de Londres tocando. E junto comigo, outros 50 jovens comigo. Uau! A gente começou a levar britânicos para dentro dos lugares para a gente palestrar, sabe? A gente começou a levar a gente ir em lugares assim e entregar uma comida para um mendigo na rua, e o mendigo às vezes falava, não, hoje eu não quero comida não, eu só quero um abraço. E a gente levava pessoas carentes assim, para a gente palestrar e falar com elas. Quando deu 1 ano de Londres, eu já tinha estabelecido esse projeto, que é o Projeto Vida, por lá já. Hoje são 50 jovens saindo para as ruas, levando esperança, comida, levando os mendigos até para um lugar para tomar um banho e dar uma roupa nova para eles. Tá? Olha o poder de uma pessoa livre. Tá entendendo? Uma pessoa livre. Livre. Preso, você não vai conseguir nada. Não é só sobre você. É sobre o que está através de você. E tantas outras pessoas. Porque se você estivesse preso lá... Preso não liberta preso. Na vitimização, uma história de, é um coitado, foi uma criança que passou muitos desafios. Isso traz sequelas nas crenças, nos valores, nas percepções de mundo, na percepção de merecimento, do que você merece ou não. Agora, essa liberdade te fez poder experimentar e vivenciar tudo que Deus já tinha liberado e tantas outras coisas que você só acessa porque é livre. Foi uma decisão. Uma decisão. Eu quero te desafiar a tomar uma decisão. De liberar perdão. E às vezes, esse perdão pode ser para você mesmo. Às vezes, perdão não é nem para outra pessoa. Você já perdoou, já fez a listinha. Tem gente que já fala assim, já passei encontro com Deus, já fiz não sei o quê, já fiz não sei das quantas. Maravilhoso. Mas eu quero te desafiar a olhar para você e ter compaixão e amor por você. Porque às vezes a pessoa fez tanta besteira já e ela não consegue se perdoar. E uma pessoa que está presa na dor, ela não vive mais nada. Olha quantas coisas lindas, livres, quanta liberdade você levou. Como você disse, um preso não liberta ninguém. Preso mas não liberta quantas liberdades você levou. Sim. Olha isso. Nós começamos o podcast, eu queria falar só sobre a vida dele nos Estados Unidos, mas eu não tenho condições, um potencial desse de eu falar só nos Estados Unidos. A gente nem chegou aos Estados Unidos. Mas a proposta ela é rápida para justamente você ficar aqui ligadinho com a gente o tempo todo. Você morou em Londres, fez esse projeto lindo, e aí? Já depois... foi imigrante, então, em outros lugares. Já sabe os desafios que é estar fora da parentela. E aí, depois desse 1 ano lá, algo testificou no meu coração para eu vir para os Estados Unidos. E eu vim, entendeu? Para cá e comecei a executar o Projeto Vida. Né? Mas aqui nos Estados Unidos, eu percebi que algumas coisas já são um pouquinho mais sérias. Quem me vê entrando em presídio, hospital e asilo fala... Bom, ele deve ser um capelão, né? Para entrar nesses lugares. Mas não. Eu acredito que quando Deus quer abrir uma porta para você, ele abre uma brecha até na justiça para te abençoar. E aí eu entro para quem está assistindo aí, imigrante. Eu acredito, entre nós aqui, que Deus tem o poder de abrir uma brecha até na imigração para te abençoar. Porque quando ele tem algo sobre a vida de uma pessoa, é como os amigos do Rio falam, esquece, meu irmão. Esquece, porque Deus é poderoso para fazer. Acredita no sonho, na promessa. Acredita nessa uma palavra, às vezes, que Deus fala ao teu coração. Sabe que você está achando que é voz da consciência? Não, não. É a voz de Deus falando para você, faz isso, porque eu estou contigo. E às vezes Deus fala inúmeras circunstâncias e a pessoa fica, será? Aí vem um amigo do infeliz, sei lá de quem, fala, não, isso não é pra você. Ah, é verdade, tinha razão. Pô, Deus falou o tempo todo, você escolheu ouvir uma pessoa, ou escolheu ouvir outra pessoa que não é nada, é um humano como você.
Quantas e quantas Sim. pessoas falam que foram participar de audições e falam, você não canta nada, você não toca nada. E hoje são grandes talentos e grandes sucessos. Então, já que é para ouvir uma voz, tenha discernimento e sabedoria. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo dentro de você. Já que é para focar em alguma coisa, olha tudo que ele já falou. Ele já falou em obediência, ele já falou em foco, no positivo, vai para cima. Ele já falou em determinação. Ele já falou aqui mais em perdão. Olha quantas chaves. Uma pessoa livre. Você olha para o Daniel, você vê que ele é livre. Lógico, volto a dizer, você vai respeitar as pessoas. Você é livre, você não vai sair sendo grosso. Porque tem gente que confunde sinceridade com grosseria. Já viu? Não. Não, Você é não porque eu precisa sou passar por cima de sincero. ninguém, não. Não, você é grosso, É, meu amigo. Você não é sim, sincero. sim. Você pode ser sincero sendo amável. Isso mesmo. Você pode ser sincero sendo Sim, simpático. sim. Você não precisa ser mentiroso. Sim. As pessoas confundem. É. Não, eu sou desse jeito. Quer dizer que a humanidade está Não, condenada. síndrome Não. de Gabriela. Nasci assim, vou morrer Nasceu assim. assim. Não, a humanidade não está Tem condenada. que me engolir, né? E é muito pelo contrário. Por você ser livre, você tem domínio próprio. Sim. Você ser livre, você consegue falar com amor. Sim. Por você ser livre, você consegue Sim. transmitir liberdade. Uma decisão. Como Quero te você pode desafiar. perceber, né, Angélica? Eu passei por vários bloqueios na minha vida, mas eu decidi pegar uma outra rota. Eu não vou parar no É bloqueio. isso. Não. Eu não vou ficar disputando com ninguém, porque eu iniciei esse podcast falando que existem milhares de pessoas melhores do que nós. Mas o que mantém a promessa é obediência e perseverança. Sendo obediente, sendo perseverante, você vai chegar aonde Deus tem para tua vida. E aí eu chego nos Estados Unidos, na Como é que terra foi aqui? maravilhosa. Chego aqui, depois de algum tempo, eu tomei algo ou comi algo e foi parar no meu pulmão e eu comecei a tossir, e aí eu fui pro hospital e o médico tira a chapa do meu pulmão e fala, você pegou uma infecção rara no seu pulmão, olha aqui, ó, uma parte preta, uma parte branca, tá? E nós vamos precisar operar o seu pulmão. E vai ser uma cirurgia um pouquinho delicada, porque eu fiz de lado na maca, eu fiquei com o corpo de lado e eu vi acordado eles furando aqui, colocando um cano aqui dentro para puxar essa infecção para fora. 12 dias internado. E aí eles falaram, conseguimos arrancar 80% da infecção, sobrou 20%. Só que como o Covid tá no ápice aqui em Nova York, porque não sei se você Morava sabe, lá. o primeiro caso de Covid na América foi Foi em Nova York. Foi Tava um feio. prédio em Nova York. tava forte, Então né? tava muita gente morrendo onde eu estava internado, tá? E o médico falou, esses 20% eu não posso abusar e te deixar no hospital para você pegar Covid, porque lembrando, eu peguei uma infecção à parte, não era Covid. E aí ele decide colocar um catéter no meu braço de 44 centímetros até a veia do meu coração, para eu ir para casa e tomar medicação por esse catéter para espalhar para o pulmão, para limpar os 20%. Mas no tempo de recuperação na minha casa, eu recebo a visita dos amigos que há muito tempo não tava sem me ver e passaram o Covid-19 Meu para pai. mim. Sem querer, é claro. né? Claro, mas... E aí eu fico com o pulmão, parte da infecção à parte e Covid-19 da outra parte. Logo no começo que não tinha nem tratamento, ninguém sabia como Isso, cuidar, não sabia o que isso. fazer. O médico afirma para um amigo meu, saxofone é certeza, nunca mais ele vai tocar, porque os pulmões dele tá tomado. É um risco até de morte que ele tá correndo. Mas para a glória de Deus, depois de 4 meses de tratamento, eu recebo a minha cura. E aí eu penso assim, ô Angélica, e quem tá me assistindo, cara, eu tô falando com gente determinada aqui hoje. É isso aí, ficou até o final. É porque Não. sabe o que que é. Eu tô falando com gente determinada, que nenhuma luta, dificuldade vai te parar. Eu penso na minha cabeça, o decreto do médico é que nunca mais toca. Então eu vou passar por cima disso hoje, da minha dificuldade. Fui na rua, tinha um estádio na frente da minha casa. Eu dei 4 voltas correndo. Cheguei na minha casa, peguei meu sax, sentei de frente para a televisão, coloquei uns playbacks lá, comecei a tocar. Eu fiquei cerca de 6 horas tocando sem parar. Eu ligo pro meu doutor e falo, doutor, o senhor disse que nunca mais eu tocaria, mas só para te alegrar, eu já estou há 6 horas tocando sax Uau. e eu já dei 4 voltas correndo no estádio. E o doutor disse, então aproveita esse pulmão,
porque você é um milagre. Nossa. Quando eu recebo essa cura, algo falou no meu coração assim, você vai fazer algo top hoje que vai marcar a sua vida. Peguei meu sax. A pandemia já tinha dado uma segurada e as pessoas estavam voltando a se movimentar. Eu decido ir pro meio da Times Square com o meu saxofone. Coloco uma caixa de som e começo a tocar. Esse dia toquei das 8 da noite às 3 horas da madrugada. Esse dia, mais de 10 americanos pararam, né, para dizer, eu tava mal, mas a tua palavra que você mandou aqui, esses louvores, tocou a minha alma. Uau. Quando eu tô tocando, eu decido colocar a mão sobre algumas pessoas ali. Tinha um rapaz com um chapéu, tava com a esposa e os 2 filhos. Quando eu coloquei a mão sobre ele, a lágrima começou a descer e ele fala para mim, você me conhece pra você colocar a mão em mim? Eu falei, não, por quê? Eles não gostam, sim, né? E eu peguei e falei, me desculpa. Ele pegou e falou, quando você colocou a mão em mim, eu senti algo diferente. Top. E eu quero dizer que eu tava na bebida e na droga e na bagunça. E eu quero lá abrir mão disso hoje. Uau. Aqui. E ele cai no chão de joelhos com a mão assim, dizendo assim, hoje eu abro mão de tudo, porque eu quero viver o que Deus tem para mim. Nossa. Você pode fazer uma oração por mim? Coisa linda. E aquele dia, eram os filhos chorando e a esposa chorando. Quando ele levanta, ele pede o meu número de telefone e ele manda uma quantia na minha conta. E ele diz, a partir de hoje, eu serei um patrocinador disso que você faz por tempo indeterminado, Daniel. Uau! Quando eu chego na minha casa, o direct tá explodindo, porque muita gente me adicionou naquela noite da Times Square. A famosa noite da Times Square, que eu nunca vou me esquecer, isso vai até para livro. Quando eu chego em casa, tem um direct diferente de uma das marcas mais conhecidas de saxofone, que me chama no escritório deles em Nova York para conversar. Quando eu sento diante dos americanos, os americanos dizem, nós patrocinamos Kennedy, um dos saxofonistas mais conhecidos de todos os tempos. Nós patrocinamos Kirk Whalum, tocou para Whitney Houston e Mariah Carey. E você nesse vídeo na Times Square, o que significa isso? E aí, eu sei que eu estou num podcast e tal, mas eu não posso negar para quem que eu toco. E aí eu tive que falar naquela mesa. Aquele que eu toco todos os dias, eu quero dizer para vocês, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu não posso negar aquele que me levantou de onde me levantou e hoje eu estou aqui sentado com vocês. Eu quis ser fino no máximo para não dizer quem eu sou de verdade, sabe? Mas tem hora que não dá para segurar. Não tem como negar. Não tem como. Você, né? Não tem e como. aí esse americano balançando a cabeça assim e eu pensando, cara, quebrei a reunião aqui, cara. E aí ele manda o amigo dele imprimir um documento e nesse documento estava escrito Daniel Andrade, a partir de hoje é o nosso artista patrocinado por tempo indeterminado. Aqui tá a caneta, me deu uma caneta grossa. E o que eu tô falando aqui não é história que tá no meu Instagram. Eu gosto de deixar registrado por vídeo, para não ser historinha. E ele pegou e falou, naquele mural ali, Kennedy assinou, Kirk Whalum assinou, fulano assinou, Beltrano assinou, mas eu quero ter a honra de ter a assinatura desse cara que toca pra esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no nosso mural. E eu pego o meu amigo pra gravar e falo, grava aqui agora. E ele começa a gravar e eu falo, acredita nos seus sonhos, acredita na sua promessa. Quando Deus quer te abençoar, ele não pede autorização pra ninguém, só manda te chamar e manda te abençoar. E eu pego essa caneta e começo a assinar lá e mando essa palavra de encorajamento. Não desiste do sonho, não desiste do projeto. Hoje, as peças do meu instrumento
chegam na minha casa com o meu nome Daniel Andrade Uau. tatuada na peça. E quando eu vivo cada momento de honra desse, Angélica, eu me lembro de onde eu saí. Porque independente da mesa que Deus me colocar e o quanto Deus exaltar o meu nome, eu sei, é o Daniel da favela, que a graça e a misericórdia tá colocando em lugares altos. Uau. E o meu papel nessa terra é encorajar as pessoas e dizer, não desiste não. Não desiste em meio à dificuldade não. Todo mundo passa luta. Todo mundo passa dificuldade. Mas aguenta a pressão. Porque a mesma pressão que estoura um cano debaixo da terra transforma carvão em diamante. Eu ia falar exatamente sobre isso. Você tem uma promessa, você tem um chamado, você tem um dom nítido. Mas não quer dizer que foi simples. Passou por um monte de coisa que podia ter ficado no meio do caminho. Quantos não ficam? Então, eu quero dizer pra você, eu não sei a sua história, eu não sei qual a sua promessa, nem qual o seu sonho, mas eu sei que dentro de você, você já tem as respostas. Dentro de você, se você falar o seu sim para as pessoas certas, para a pessoa certa, a sua vida pode mudar. E essa é uma decisão só sua. Você tem um chamado, você tem uma promessa, você tem um monte de coisa boa aí, mas não quer dizer que foi, porque quando Deus está junto, não é simples, não. Ele te dá força para continuar, ele te dá força para caminhar, você tem um foco. Então, não é na força do seu braço, é na força do dele. Mas é nítido que tudo isso aconteceu graças ao seu sim, à sua obediência, a reconhecer que existe um Deus soberano sobre a sua vida. E todas as outras coisas que a gente já falou. Eu adoraria ficar aqui mais 1 hora. Você percebe que eu estou diante de um presente de Deus para a terra? Diante de um presente dele, que é um presente. Gente, conciliar a agenda não é fácil. Deus preparou o segundo certo. Eu liguei 2 minutos antes do voo sair. O voo estava saindo. Então, Deus, quando prepara, é desse jeito. É um presente para você ter a oportunidade de ter o Daniel. Muito obrigado. Foi um tempo preciosíssimo. Assim, dá até vontade de marcar de novo, porque tem muita coisa boa aí para compartilhar. Obrigado pelo seu sim. Muito obrigado pelo seu sim a Deus, pelo seu sim nas promessas, pela sua entrega, pelo seu amor e por compartilhar aqui com a gente esse conteúdo maravilhoso. Se você quiser se despedir do nosso público. Muito obrigado, Angélica, pelo convite. Obrigado ao público que vai assistir, vai ser edificado por isso. E quando você lembrar de mim, não é sobre o dom, não é sobre nada. É sobre a promessa mesmo. Não desiste, não. Levanta hoje desse quarto fechado. Sacode a poeira. Vai pra cima. Seja determinado. Nossa, Deus falou tanta chave aqui com você. Se a pessoa usar uma já tá valendo. Eu acho que você poderia ouvir várias vezes, cada vez anota uma e fala, essa semana eu vou cuidar disso. Na semana que vem, que você já tá fazendo essa, você cuida da outra. E são pequenas ações, passo a passo, porque lembra, se você pode sonhar, você pode realizar. Não foi você que colocou esse sonho no seu coração. Muito antes de você nascer, essa história já estava escrita. Então, se permita viver o que Deus já preparou para você. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E vamos ficando por aqui. Vamos pra cima. Dá vontade de ficar mais, né? Dá vontade de ficar mais. Mas vai pra cima colocar em prática tudo que a gente compartilhou. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então se inscreve no canal e até o próximo podcast. Viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.